Olá, eu sou Claudiene Costa, atual diretora secretária da Rede Folcom, e hoje nós estamos com Flávio Santana, conhecendo um pouco mais sobre a nossa atual equipe de diretoria da Rede Folcom. Flávio Santana, pesquisador, jornalista, é o nosso atual diretor financeiro. Flávio vem tratando Folk Comunicação pelo menos desde o ano de 2016. Desde o ingresso dele lá no programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Metodista e, aliás, é sempre bom lembrar esse fato tão especial, Flávio foi o último orientando do nosso saudoso José Marcos de Mello, mas vou deixar ele contar. Flávio, seja muito bem-vindo a essa conversa. Como começou o seu contato com o tema ou comunicação? Oi, Claudiene. A minha relação com comunicação, ela começou no projeto do TCC, da graduação. Interessante porque na graduação nós costumamos falar que nós não temos contato direto com foco em comunicação, né? Eu não tive nenhuma disciplina sobre foco em comunicação, mas quando eu cheguei num projeto e eu falei para minha orientadora que eu queria trabalhar com cultura popular e apresentei a minha proposta, ela falou que o meu tema era foco em comunicação. Foi aí que eu fui adentrar, né, sobre o tema sozinho, né? Eu fui buscar referências. Claro, a minha orientadora me trouxe alguns direcionamentos, mas o mais interessante nesse meu primeiro contato é que a minha relação com foco comunicação começa com José Marques de Mello, a partir das publicações dele, porque é impressionante, né? O professor Marques de Mello ele tem um papel muito significativo no desenvolvimento da própria teoria, porque ele conseguiu alcançar espaços que o próprio Luiz Beltrão não conseguiu. Foi Sim, sim. o principal disseminador da Comunicação ali na Cátedra Unesco de Comunicação para o Desenvolvimento Regional, ali na Metodista. E aí, o meu contato com as leituras de Marques de Mello foi primordial para o desenvolvimento da minha pesquisa ali na graduação. E aí eu termino a graduação ciente que era com pesquisa, com esse contato com a área acadêmica que eu tinha que seguir, né, já que tinha, eu já tinha experiência com jornalismo de TV, né, eu fui repórter por um tempo, mas ainda não me sentia totalmente à vontade para isso, e foi a pesquisa em comunicação, em foco em comunicação, que me permitiu esse lugar de, de respiro, de satisfação, né, de trabalhar, enfim. E aí foi a partir desse primeiro contato que eu fui buscar outras leituras e eu conheci a Rede Folcom, e a partir da Rede Folcom a minha relação com o professor José Marques de Mello cresceu e eu pude ter esse privilégio de ser orientando dele. Eu queria não ter o privilégio, esse reconhecimento de ser o último orientando, né? Eu queria ser um dos orientandos de José Marques de Mello, tanto no mestrado quanto no doutorado, mas infelizmente o professor nos deixou. Eu estava ali, ainda caminhando ali no mestrado, mas esse contato foi primordial para o desenvolvimento da minha pesquisa no mestrado, que até hoje me rende frutos. Ah, sem dúvida rende frutos e eu lembro bem da sua defesa, da sua emoção, das suas lágrimas, porque foi não exatamente fechar de portas, porque José Marcos de Mello segue rendendo frutos até hoje, mas eu lembro bem no momento da sua defesa de dissertação, as suas lágrimas, a nossa emoção por dizer que um trabalho que o mestre tinha deixado, um orientando último, que estava ali sendo encerrado e que, aliás, encerrado de forma muito bela com, a sua dissertação que gerou um livro que, aliás, né, entre outros lançamentos do seu livro, originado da sua dissertação, foi lançado no Intercom de Vitória e lançado aqui também nessa edição Folcom 2025. Fala pra gente desse livro. Bom, a publicação desse livro, ela chega em um momento muito significativo da minha vida, que foi um momento de amadurecimento profissional, pessoal, chega anos depois do meu mestrado, né? E agora que eu estou no doutorado,
depois de quase 5 anos, eu acho que são 5 anos, eu defendi em 2020, né, comecei a pesquisa em 2018, e me perguntava se valeria a pena publicar em livro uma pesquisa que ficou, que foi desenvolvida ali de 2018 a 2020, antes da pandemia, porque depois da pandemia muita coisa muda, né, muita Muitas coisa. configurações. Exatamente. E aí a minha preocupação era que os meus dados estivessem datados, né, mas a publicação, a decisão de publicar a pesquisa que eu desenvolvi no mestrado e que eu comecei com o professor José Marques de Mello na Universidade Metodista, veio da minha intenção de respaldar a comunidade que eu trabalhei, né, a foco em comunicação que eu encontrei em uma comunidade de marisqueiras e catadores de caranguejo no município de São Cristóvão, da região metropolitana de Aracaju, Estado de Sergipe? em Sergipe. E o que contou para essa publicação, o que re que essa rep essa co essa esse livro representa para mim, é a força que essa comunidade tem e que ela conseguiu passar para mim e que foi primordial para eu dar respaldo com essa publicação. Então, a publicação ela não vem como mais um livro acadêmico ou um livro que é resultado de uma dissertação. Eu resolvi reescrever o livro, Sim, desmembrei a dissertação. Para quem já me conhece sabe que eu trabalhei não só com comunidade, mas com análise de mídia também, em Aracaju, mas o livro ele vem em uma outra linguagem, com uma outra proposta, que era dar, essa mostrar essa força da comunidade de marisqueiros e catadores de caranguejo, do povoado Coqueiro, que fica em São Cristóvão. Então, eu resolvi deixar que essa comunidade me guiasse para organizar essa publicação. É uma publicação que foge um pouco da pesquisa científica, ela tem uma linguagem muito mais leve, em primeira pessoa, que algo que eu não que consegui ótimo. fazer no mestrado, e com elementos e experiências, vivências que eu senti, que eu vivi na comunidade e que eu não relato na dissertação. Então eu falo muito do processo, de como foi esse processo de construção, desde o projeto inicial, desde as primeiras orientações com Marcos de Mello, até o encerramento da pesquisa. E aí eu conto como é que foi esse processo e o quanto que o professor Marcos de Mello, ainda que ele tenha partido ali no meio do mestrado, Sim, sim. foi se como isso foi significativo para minha pesquisa. A minha proposta inicial no mestrado era trabalhar com as imagens mediáticas do caranguejo. E aí, imagino que, para todas as pessoas que nos acompanham agora, podem se perguntar, ou podem conhecer ou não conhecer o quão, importante é o caranguejo para a cultura aracajuana. E a minha ideia, né, ela veio de um deslumbramento de mostrar para o resto do Brasil o quanto que esse caranguejo é importante para Aracaju, e para o desenvolvimento local, né. Mas aí eu chego com alguns paradoxos, eu identifico alguns paradoxos a partir do professor Marques, quando ele me pergunta, me faz 2 perguntas muito importantes no processo de seleção do mestrado. Eh Como que a minha pesquisa ela vai contribuir para o desenvolvimento da minha região e quem que escolheu o caranguejo como elemento de representação em Aracaju? Eu não sabia, obviamente, responder essas 2 perguntas para ele naquele momento, mas foram perguntas que me instigaram a buscar, eh, né, na minha própria pesquisa, respondê-las ao longo do mestrado. E foram essas perguntas que me guiaram até a finalização do projeto. Foi a partir delas que eu consegui identificar um paradoxo, um Aracaju que é construída em cima de mangues, é um concreto que vence o meio ambiente, é o concreto Sim, que vence a lama do mangue, e que vende a imagem do caranguejo, o que parece até contraditório, como que uma cidade é construída devastou os mangues para ser construída, vende a imagem do caranguejo como um principal elemento de representatividade. E por isso eu precisei ir para a comunidade para entender como que é esse caranguejo dentro da comunidade. Então a minha dissertação especificamente é um contraste, né, do caranguejo que é midiático e veiculado pela mídia e o caranguejo que está dentro da comunidade.
E no livro eu trago a vivência da comunidade e como, a opressão ela atravessa diferentes, perspectivas, diferentes meios dentro dessa comunidade, não só na cata do caranguejo, mas na própria organização da comunidade, na própria vivência, fora dos mangues, na vive na no contexto ali, desde a saída da comunidade até Aracaju para a venda do caranguejo, a própria existência, né, dessa comunidade enfrenta cotidianamente diferentes, esferas, se eu posso dizer assim, de opressão. Aham, sim. Esferas essa que nem sempre aparecem nas mídias e que é necessário um pesquisador com um senso para ver e escrever. E é muito bom saber que não se trata apenas de uma da transposição da sua do novo formato da sua dissertação. Realmente esse trabalho de pesquisa continuou e principalmente a escrita e, apesar de ser o mesmo objeto, pelo que eu vejo, são outras escritas. E daí ficou aquela curiosidade, sabemos que agora, a partir de 2025, você já está no doutorado em outra cidade, outro estado, na UNB. E aí a pergunta, como é que está a pesquisa agora? É o mesmo objeto? Qual é a vertente do momento? Olha, eu costumo acreditar que todas e todos nós que trabalhamos, com pesquisa, entramos no doutorado a partir de alguma inquietação que a gente viveu no mestrado. Tem pessoas que vão para outros objetos, outros caminhos, mas esses caminhos eles não vêm à toa, né, eles são fruto de alguma inquietação, de alguma vivência que a gente passou. Muitos questionamentos que ficaram. Exatamente. Eu chego na UNB com a proposta de trabalhar com política de comunicação, no eixo de políticas de comunicação da UNB, que por muito tempo foi até linha de pesquisa lá, de muita força no Brasil. E a minha ideia era trabalhar com comunidades em situação de marginalização social. E essa ideia de comunidade em situação de vulnerabilidade e marginalização social vem do mestrado a partir da vivência que eu tive com a comunidade coqueiro em Sergipe. Sim, sim. Então, quando eu visualizei esses níveis de opressão, diferentes níveis de opressão dentro da comunidade, eu pensei como que a minha formação pode contribuir para o desenvolvimento da minha região, que é o que foi uma pergunta do professor Marx, uma das perguntas que ele me fez. E que a partir dali, eu consegui enxergar como que a pesquisa científica ela pode contribuir, ela é uma contribuição efetiva para a sociedade. Então eu pensei: "Eu vou para o eixo de políticas de comunicação, propor alternativas para a gente pensar em uma política de comunicação que possa servir para que essas comunidades não sejam incluídas", né, perdão. Porque, eu aprendi que a inclusão é diferente de integração, né, Sim. mais integradas. Então a n não eu não a minha proposta não é incluir, mas integrar, né, porque, nesse processo de construção do livro, eu percebi que a comunidade, ela não precisa aprender conosco, ela não tem nada que aprender. Ela tem a sua vivência, ela tem o seu conhecimento, ela tem sua ancestralidade viva ali. Nós aqui fora que tanto necessitamos aprender com ela, porque às vezes nós esquecemos, né, de que, eh, a comunidade ela pode não ter interesse nesse outro lado, ela não pode ter interesse, naquilo que nós tanto almejamos, né. Quando a gente fala em mudar o mundo, a gente às vezes tem uma eu mesmo já tive muito essa ideia de que mudar o mundo era propor alternativas de mudança em Daquele loca modo de vida daquela comunidade, da perfeito, sua política, da sua economia. exatamente. E aí, com a comunidade, eu aprendi que não é preciso mudar, é preciso integrar, ou seja, diferentes modos de vida, é aquilo que o Ariano Suassuna colocava, né, é aquela diversidade na unidade, aquilo que é muito o Brasil, né. O Brasil é uma unidade na diversidade, toda essa diversidade que nos faz, brasileiros e brasileiros. E aí no doutorado eu proponho a integração
Agora com o projeto reajustado, eu sigo com a ideia de pensar em uma em alternativas de entender como que a comunicação ela pode servir de política pública. E o gancho que eu encontrei para isso foi a partir, de algumas, eh, de alguns desafios que a gente vivencia hoje na sociedade. E um desses desafios é o enfrentamento a essa constante mediatização, que tem levado muitas vezes à desinformação, aos discursos de ódio, ao caos informacional, né. E por isso eu proponho agora com um projeto reestruturado de, encontrar uma alternativa de utilizar a educação midiática para que a gente possa pensar em integrar essas comunidades a a a esse cenário, né, de constante mediatização. Sim, Então, a minha ideia é aproveitar do momento atual que o governo federal tem dado abertura à educação midiática através da Estratégia Brasileira de Educação Midiática, sim. e identificar como que os meios de comunicação eles podem servir para essa política de educação midiática que é desenvolvida. Nessa E mesma comunidade de marisqueiros e catadores de caranguejo, não, a minha ideia é trabalhar com a situação de vulnerabilidade social e marginalização social. Pode ser de que Aracaju. Não? Explica. e não está fechada a uma determinada localidade ainda. Tá. Ah, eu vou encontrar uma alternativa mais, direta para responder essa sua pergunta. Um dos grandes desafios do doutorado é entender como que eu vou afunilar isso para quando eu falo de comunidades, eu estou falando de diferentes comunidades, né. E eu venho da experiência de Aracaju. Então, a minha proposta é avaliar a estratégia brasileira de educação midiática, como que os Sim, meios de comunicação eles podem servir para se aliar a essa estratégia, já que eles não são citados nessa ou não são utilizados nessa estratégia, e dentro dessa perspectiva encontrar um recorte que me faça chegar em um espaço de vulnerabilidade social, que me permita compreender como que esse espaço tem relação com a comunicação para encontrar, uma possibilidade de visualizar ali como que esses meios de comunicação públicos podem ajudar a essa a alcançar a essa estratégia alcançar esses espaços, eh, mais vulneráveis que nós temos aqui no Brasil. Gente, eu tá. fui Foi, po doutorado a gente entende, né, nós estamos em 2025, você ainda vai caminhar bastante, ainda realmente eu te peguei, assim, no primeiro ano, mas já estou vendo que a intenção é ser um modelo um pouco mais teórico, com a ideia de comunidade mais acima, né, não exatamente aplicável à sergipana, Aracaju. aquela de Aracaju que você trabalhou e que a gente está vendo aí no livro mais recente. Entendo que muitas águas ainda vão rolar, e no final das contas é a primeira vez que eu te pergunto sobre o doutorado, porque é a primeira vez que, né, 2025 que a gente se encontra, e realmente é tudo muito recente. Não tenho dúvidas, não tenho preocupação de que essa pesquisa ainda vai caminhar bastante, e você está pegando áreas, vertentes que agora estão encontrando brechas para serem mais desenvolvidas, letramento midiático, economia política da comunicação, não tenho dúvida de que você está pegando um momento mais propício. Então, Flávio, nossa, prazer saber mais da sua pesquisa, apesar da gente pincelar por aí, né, saber algumas áreas dos colegas que a gente encontra em eventos, que a gente tem contato, às vezes, aqui nesse nosso Brasilzão grande e diverso. Quer comentar algo mais? Próximas etapas, assim, muito imediatas, próximos eventos, próximos lançamentos desse livro? Eu não mencionei nem o título do livro, né, mas, Isso, por favor, diga bem direitinho. Eu eh, lembro bem da capa, que é aliás um foi elogiada, bastante elogiada a capa. é um privilégio muito grande estar mais uma vez na Conferência Brasileira de Foco e Comunicação, que foi,
que me recebeu muito bem lá em 2017, né, lá em Recife, 2017, Flávio, onde nós nos recém-graduado, já conhecemos. sendo premiado como artigo na FolkCon 2017 em 17, Recife. exatamente. E hoje está aqui na UERJ quase, 8 anos, né, eu acho 8 anos depois para lançar o meu livro, que é fruto da dissertação que veio ali, que começou ali, deu os primeiros passos ali naquele evento em Recife, na Universidade Federal Rural de Pernambuco. O meu livro intitulado Sobrevivência com Caranguejos, para dar ideia de sobrevivência e de vivência, Sim, né, sim. das raízes dos manguezais às, às pontes para Aracaju. É um título que foi pensado para ser menos acadêmico e para privilegiar um pouco dessa história, um pouco dessa vivência, um pouco dessa realidade da comunidade do coqueiro. Então aproveito para agradecer também, Claudiane, é uma satisfação muito grande estar aqui com você. Eu acho que você também é uma pessoa muito querida e estar aqui conversando com você tem esse significado, porque nós apresentamos trabalho juntos no mesmo Bem GT. no comecinho de primeiro semestre de mestrado. Isso. E você foi uma amiga muito importante que, sempre esteve muito presente, né, apesar da distância geográfica, mas toda vez que a gente se encontrava no evento era aquele mesmo carinho, aquela mesma atenção, e eu sou muito grato à Rede Folkcom por me permitir estabelecer essas relações que até hoje se perduram aí pelo campo da pesquisa. É, essas articulações são bem importantes, são bem frutíferas. Às vezes você está com um colega não, né, às vezes você está ali com uma figura em admiração em um folkcon e 2 anos depois você está ali tendo como seu orientador e depois você com seus próprios orientandos. É verdade, essas articulações são muito importantes. Então, Flávio, muitíssimo obrigado, esperamos ver o seu livro em mais eventos por aí, e que esse FolkCon 2025 frutifique bastante. Obrigado.